Na verdade, esse exercício está aqui para exemplificar, de uma forma simples, um conceito que pode economizar o seu tempo, chamado Utility Functions, ou funções utilitárias, traduzindo para o português. O que é uma função utilitária? Função utilitária é basicamente uma abstração que você pode usar em várias aplicações diferentes. Agora, não existe necessariamente uma forma certa e uma errada para fazer o que o exercício está pedindo, mas eu vou te mostrar duas formas válidas para digitar menos, para exibir valores no console, e também vou dizer qual das duas formas eu prefiro e por quê. A primeira é a seguinte: como o console é um objeto, eu posso fazer um destructuring nele. Então eu posso vir aqui e inserir const, uma expressão de destructuring, um sinal de atribuição, e como eu quero usar o método log, eu vou inserir log na expressão de destructuring. Se eu quisesse usar um outro método de console, eu poderia inserir ele na expressão de destructuring também. Simples assim. Como que eu uso esse método? Se aqui abaixo eu invocar log que recebe oi, está aqui oi exibido, e eu digitei menos para exibir esse valor no console, porque ao invés de digitar console.log, eu digitei só log. Qual que é a vantagem desse tipo de abordagem? A vantagem é que eu escrevi muito pouco para fazer a abstração, então o código ficou mais conciso. E qual que é a desvantagem aqui? A desvantagem é a seguinte: como o método log é uma função e funções são objetos, e objetos são passados por referência, agora existem duas referências para um mesmo objeto. Ou seja, se aqui abaixo eu inserir que console.log é igual a log, e aqui abaixo eu inserir um debugger, se eu selecionar essa expressão e deixar o mouse em cima dessa seleção, eu vejo que a expressão resultou em true. Isso significa que console.log e log apontam para o mesmo objeto em memória, que no caso é uma função. E nesse caso eu não acho que vale a pena ter no código duas referências para um mesmo objeto. Então eu posso optar por uma outra forma de digitar menos para exibir valores no console, que é a seguinte: eu vou remover essa comparação em o debugger, vou comentar essas linhas, e aqui abaixo eu vou inserir uma const log que recebe uma função com o parâmetro value, e nessa função eu vou invocar um console.log que recebe value, e se aqui abaixo eu invocar log que recebe oi e atualizar a página para o browser sair do estado de debug, se eu vier aqui no console eu vejo o oi exibido. Só que se eu inserir olá como segundo argumento dessa invocação, nada acontece porque essa função foi implementada para receber só um parâmetro. Para ela poder receber um ou mais parâmetros, aqui na declaração de parâmetros dela, eu posso inserir parênteses e inserir o RESTParameters antes do value. E se você ainda não sabe como o RESTParameters funciona, na descrição desse vídeo vai ter uma aula sobre ele. E na invocação do console.log, antes do value eu vou inserir spread syntax, que também vai ter uma aula na descrição do vídeo falando só sobre ele. Como eu sei que essa função não está retornando valor, então ela automaticamente retorna undefined por baixo dos panos, e a invocação do console.log também retorna undefined, eu posso remover o bloco dessa função e deixar ela em uma linha. O que vai acontecer aqui? Quando a função log é executada, essa invocação do console.log acontece, os valores são exibidos no console, o return implícito da arrow function retorna o undefined, que a invocação do console.log retornou, mas tanto faz porque aqui na invocação da log, eu não preciso lidar com o undefined que ela retorna. Se eu olhar o console, eu vejo os valores exibidos. Então, qual que é a vantagem de usar essa abordagem ao invés do destructuring? A vantagem é que ao invés de criar uma outra referência para o método log do console, com essa função eu só estou executando ele. E qual que é a desvantagem? A desvantagem é que o código da abstração ficou um pouquinho maior. Mas como nesse caso eu prefiro evitar ter uma segunda referência para o método log do console, eu vou preferir usar essa abordagem.